Fala, galera, sejam bem-vindos para mais uma aula de matemática para o concurso de fuzileiro naval, no curso mais completo do Brasil em matemática, tá bom? Então, sem mais delongas, sem mais enrolação, vamos iniciar os trabalhos. Hoje é a nossa aula de número 8, tá legal? E a gente começa vendo hoje a ideia de médias, um assunto que já não é tão grande assim, porém, cada questão é importante, cada questão faz falta. Ainda mais num concurso de fuzileiro naval, onde você tem que acertar uma grande quantidade de questões para você garantir a sua vaga. Senão você vai ser aprovado, mas não vai ser classificado, e aí não adianta nada. Legal? Então vamos lá, sem mais delongas, vamos começar a brincadeira. Ó. A gente, quando fala de média, nós temos três tipos de médias possíveis. Tá? Na verdade, se a gente for estender legal, quatro. Bom, a primeira delas é a mais simples de todas, que é a média aritmética, tá? Então, a média aritmética nada mais é do que a soma dos termos dividido pela quantidade de termos que você possui, tá? Muito simples e muito tranquilo. Vamos aqui direto para um exemplinho, ó. Eu tenho 20 anos, meu irmão do meio tem 18 e o mais novo tem 10 anos. Qual é a média das nossas idades, tá? Quando não fala um tipo de média específica, é porque é a média tradicional, tá? A média aritmética, tá bom? Lembrando que logo à frente a gente vai ver a média ponderada. Aritmética e ponderada são praticamente a mesma coisa, tá? Eu vou explicar a diferença de por que então que inventou-se outro nome se é a mesma coisa, legal? Então, ó, qual é a média das nossas idades? Então, a média nada mais é do que eu pegar a minha idade, somar com a dos meus irmãos, porque são a soma dos termos, e dividir pela quantidade que você possui, que no caso aqui são três termos, tá ok? Então, você vai ter aqui, ó, 38, 48 dividido por 3, tá? Antes, eu não sou bom em conta de cabeça, meu amigo, não faça besteirinha, ó, não é nenhuma vergonha, vai lá no cantinho e resolve. O importante é você acertar e não perder uma conta fácil, uma questão fácil, tá? Então, ó, 4 por 3, 1. Aqui vem 3, ó, sobra 1 de resto, desce o 8 bonitinho, padrão FIFA. E aí, 16 é a média das três idades. Show de bola, galera? Vamos dar sequência agora falando da média ponderada. Por que eu falei que a aritmética e a ponderada são praticamente a mesma coisa? Imagina que eu tivesse aqui uma sequência que diz assim, eu tinha que anotar 2 em uma prova, 2 na outra, 2 na outra, 3 na quarta e 8 na quinta. Aí eu peço a média das minhas notas, tá? Eu poderia muito bem fazer o quê? 2 mais 2 mais 2 mais 3 mais 8 dividido por 5. Óbvio que sim. Só que para que eu vou ficar fazendo essa repetição aqui? A média ponderada, ela me permite reescrever a média aritmética quando eu tenho repetições de maneira mais simples, tá? Como assim, ó? A média, fazendo esse mesmo exemplo, pela média ponderada, eu faria assim, ó, 2, 3 vezes. Por quê? Porque 2 mais 2 mais 2 é 3 vezes o 2. E aí depois mais o 3 mais o 8 dividido por 5. Tá bom? Então a fórmula da média ponderada, de maneira algébrica, diz o seguinte, ó. É o primeiro termo vezes o peso dele, mais o segundo termo vezes o peso dele, e assim vai, sobre a soma dos pesos. O que são os pesos, Anderson? São quantas vezes determinado número aparece, tá? Você vai entender melhor agora nesse exemplo aqui que eu criei para você, ó. A tabela abaixo indica as notas em cada matéria e o peso que elas possuem nas provas. Vou tirar isso aqui, que foi demais, né? Em uma prova de final de ano. Bom, então olha só. Em matemática, que o peso é 5, quer dizer que a nota de matemática vale 5 vezes, eu tirei a nota 8. A de português, o peso é 3, eu tirei nota 9. E a de física, o peso é 2, eu tirei nota 5. Eu perguntei, determine a média. Não tem esse plural aqui. Então, se eu tenho peso envolvido, ó, tem que ser média ponderada, tá? Então, vamos lá. A nota de matemática é 8. E o peso dela é 5, ó. Mais
A nota de português é 9, o peso dela é 3. A nota de física é 5, o peso dela é 2. E eu divido pela soma dos pesos. Porque o peso, na verdade, ela representa quantas vezes esse número se repete. É como se eu tivesse 5 vezes o número 8, 3 vezes o número 9 e 2 vezes o número 5. Tá legal? Não é muito difícil, só tem que estar atento. E aí devagarzinho tu vai, ó. 8 vezes 5, 40. 9 vezes 3, 27. 5 vezes 2, 10. Dividido por 10. Isso daqui, 67 com 10, 77 sobre 10. A gente já aprendeu lá nas aulas iniciais a dividir transformando fração para decimal. Só que dá 7,7, voltando uma casinha de média. Show? Então a média ponderada, ela é como se fosse uma média aritmética. Só que como você tem repetição dos termos, você não vai ficar repetindo a mesma coisa toda hora, legal? Então você encurta o processo para facilitar e te dar dinamismo, tá? Então, olha só, vamos lá. Olha o que você vê aqui, que não é unidade de medida, não, é média. Esqueci de mudar o título aqui, ó. Eu não gosto de ficar editando, tá? Então, eu gosto de fazer uma coisa bem artesanal, bem bacana para você ver, como se você estivesse numa sala de aula. Em um determinado simulado, em que 4 alunos participaram, as notas resultantes foram... Então, aqui, ó, aqui estão as notinhas, ó. 6, 8, 5 e 10. Sendo assim, determine a média das notas. Olha lá. Não falou uma média específica, então só pode ser aritmética. E pode se estender para ponderada se tiver repetição, ou seja, se tiver peso, tá? Então, vamos lá, a média vai ser a soma dos termos, 6 mais 8 mais 5 mais 10, dividido por quantos termos eu estou somando. Tá legal? Uma coisa fácil. Ó. Então, 6 mais 8, 14, mais 5, 19, mais 10, 29, divididos por 4. Ok? E aí você vai lá no cantinho, porque média pede número decimal, tá? Não pode deixar em forma de fração. Então, ó, 4 vezes 7 vai chegar no 28, sobra 1. Para você continuar dividindo, macetão, né? Completa com a vírgula para botar um zero. E aí, vezes 2 dá 8, sobra 2, acrescenta um zero, 5. Então, a tua média aqui ficou 7,25. Show de bola, né? Sem muito mistério, tá, galera? Vamos para o exemplo 2 aqui. Esqueci de mudar o título de tudo aqui, né? Mas eu mudo agora para você, não tem problema nenhum. Médias. A tabela abaixo, questãozinha inédita que eu criei para você, né? Com expressão. A tabela abaixo indica as notas tiradas por um aluno do curso expressão e os pesos nas respectivas matérias. Então, você tem matemática nota 8, peso 3, português 9, peso 2, inglês 5, peso 1 e física 6, peso 4. Determine a média, também bem de boa, né? Então, a média aqui agora é ponderada. Então, vou pegar a primeira nota, vezes o peso que ela tem, mais segunda nota, vezes o peso, terceira nota, vezes o peso, quarta nota, vezes o peso, e dividir pela soma desses pesos. Então, você vai ter aqui 3 vezes 8, 24, 9 vezes 2, 18, 5 vezes 1, 5, 6 vezes 4, 24, e aqui um somatório de peso equivalente a 10. Dando sequência aqui, ó. Então, você tem, vai no sapatinho, ó. 24 com 18 tem 42. E aí, com 5 aqui, você vai para 47. 47 adicionando 24. Ó, você vai fazendo assim na prova, ó, sem muito estresse. 71 por 10. E como a gente já viu, para passar de fração de potência de 10 para decimal, é só andar com as, tá? Então, tua média geral aí é 7, viu? Sem muito problema. É só você ter um pouco de cuidado e atenção, tá? Vamos direto para as questões de fuzileiro naval, para você ver como que a Marinha cobrou isso, para você que deseja ser soldado fuzileiro naval. Lembrando que esse curso ele é exclusivo para quem quer fazer fuzileiro naval. Se você quiser fazer algum outro curso, aconselho que você, algum outro concurso, né? Aconselho que você compre o curso específico que a gente criou, porque a gente não quis criar nada genérico. Não, vamos criar uma matemática para concursos aqui. Só que cada concurso tem uma profundidade diferente, tem uma maneira de pedir diferente,
às vezes, o que cai de matérias em um não cai no outro. Aí você compra um curso genérico, geralzão, você não vai trabalhar de modo eficiente para o que você quer. Legal? Vamos lá. O Fuzeiro Naval falou o seguinte para a gente. Calcule a média aritmética ponderada. Tá vendo só? Ó, ele ainda restringiu aqui, te mostrando que a ponderada é uma aritmética de forma mais concisa, tá? Então, ele quer que a gente calcule duas médias, né? Duas questões em uma. Então, vamos lá. A médiazinha aqui da primeira vai ser, o número é 7, o peso é 1, mais número 5, peso 2, número 4, peso 3, número 6, peso 4, dividido pela soma dos pesos. Então, o Fuzeiro deu aqui para a gente, 7, 5 vezes 2, 10, 4 vezes 3, 12, 6 vezes 4, aqui você tem o 24 sobre 10, facilitando o nosso denominador, né? Então, aqui você vai ter, 7 com 10, 17, com 12, com 24, vai no cantinho, Para que você vai errar a conta de somar? Estudou o ano inteiro, tanto tempo. Ao mesmo que você pegue esse curso intensivo aqui, não, eu só fiz o seu curso e consegui mandar bem na prova de matemática. Top, mas você não pode dar mole em erro de conta. Perde uma, duas questões, sabe lá se são essas questões que vão permitir que você não passe no concurso, não dê esse mole, tá? Não é por causa de 2 segundos que você vai. Você não pode levar 3 minutos fazendo uma conta. Mas, pô, uns 2 segundinhos não vai custar nada. Então, você tem aqui, 9, 13, 3, 4, 5. Então, você vai ter, 53 por 10, 5,3. Aí, naquela grande marotice que você já viu em vídeos anteriores desse curso, você já poderia aqui, marcar o 5,3. Eu, no seu lugar na prova, nem perderia tempo fazendo o segundo caso ali. Só vou fazer aqui porque eu quero te dar treinamento. Mas fica ligado, você já percebeu que a prova de fuzileiro naval gosta de, em questões que ele pede várias coisas, já te dá a chance de responder com a primeira ou com a segunda. Então não demore de ficar fazendo cálculo desnecessário. Não vou fazer para garantir, não precisa. Faz certo a primeira que não tem estresse, tá? Então, número 10 vezes 1, 8 com peso 2, 6 com peso 3, 4 com peso 4, 8 com peso 2, dividido pela soma dos pesos mais uma vez. Então, você vai devagarzinho aqui, 10 vezes 1, 10. 8 vezes 2, 16. 3 vezes 6, 18. Mais 16. Mais 16 novamente. Sobre aqui tu tem, 3, 6, 10, 12. Tá? Então, vários números, você vai num sapatinho, como eu sempre falo, 10 com 16, 26, tá? 26 com 18, você tem aí, 44. 44 com 16, você vai ter 60 por 16, 76. Então, 76 por 12. Malandramente, o que eu já vou fazer aqui, Eu já até vejo que os números são pares, já vou logo simplificar, mais uma vezinha, para ficar bacana. E a gente tem 19 por 3, Olha lá. E aí já fura a brincadeira de novo, mas não importa. Você já conseguia ter marcado logo na primeira possibilidade, tá bom? Sem muito estresse, tá? Beleza. O mesmo que o Fuzileiro Naval tenha dado mole de anular a questão, porque não tem, que vai dar 6 e alguma coisa, né? Não bate com 5,5, você marcaria a letra B de qualquer maneira, mediante a primeira resposta, tá legal? E ainda tem isso, você fica perdendo tempo de fazer conta, e o concurso vai lá e anula a questão. Não dá mole, tenta evitar para você mostrar que você está preparado. Não é só em questão de conhecimento de matéria, está preparado com o tipo de prova que você vai fazer. Por isso que o que a gente criou para vocês um curso específico para cada prova que você vai fazer, tá? Porque apesar da matemática ser a mesma, de fato, é verdade, mas o estilo que é cobrado tem mudança sim, tá? Questão número 4 aí, Fuzileiro Naval também. Para a tabela abaixo das 4 últimas partidas de um time de futebol, determine a média de público e a média de renda. Então, tem duas médias. Ele quer que a gente faça a média aritmética de público e a média aritmética de renda, tá? Então, você vai fazer simplesmente nossa soma aí, 20.358 mais 3.454, 68.112, 35.208.
Já dá uma olhadinha de novo para as primeiras opções, ó, e tu vê de novo. O Fuzileiro Naval te permitiu o seguinte: acerta a primeira que nem faz a segunda, tá? Então o aluno já tem que ir para o concurso sabendo disso, sabendo que mesmo que eu tenha vários cálculos para fazer, na maioria das vezes, acertando o primeiro já mata a questão, já bota no bolso, mesmo que ela esteja no lado, tá bom? Então, você vai ter aqui, ó, 8 com 2, 10. Com 12, 22, ó. Beleza. Aí, ó, 5 com 5, 10. Com 2, 12. Com 1, 13. Vai, umzão bonito. Aí, ó, 1 com 3, 4. Com 4, 8. 11 aqui. Vai um de novo. 4, 12, 17. Vai umzinho. E aqui você tem 12 de novo, ó. 127, 132. Dividido pela soma dos termos, que é 4. Então, ó, 12 por 4, 3, fica 0, desce o 7. 7 por 1, fica 3, 31. 4 vezes 7 aqui vai dar 28, sobra 3. 4 vezes 8, 32, sobra 1. E aqui por 3, 12, 31.783. E olha o que o fuzileiro fez, cara. Já fez cagada logo na primeira resposta, tá? Aí você tem que ficar pensando, né? Pô, o cara tem um ano para fazer essa prova de concurso. Será que ele errou de propósito? Será que foi sem querer? A gente nunca vai saber, né? Mas você que está fazendo a prova, é obrigação sua estar preparado, seja por erro proposital, seja simplesmente porque passou despercebido, tá? Essa daqui, diferente da outra, você não tinha como... Apesar que o fato de ter 31 aqui já tem uma grande predisposição a ser 31 na letra E. Mas vai que dessa vez ele errou a primeira e a segunda que está certa. Então, nessa questão, era legal, sim, você fazer a segunda para confirmar, tá? A malandragem, ela é boa, mas também é importante você saber quando dar um passo para trás, tá? Por isso que eu gosto de fazer aqui, ó, bem específico. Então, se eu estivesse fazendo esse concurso geral, aí eu botasse aqui uma questão da EAR, uma da ESA, uma de aprendiz, a pegada é diferente. Será que a ESA erra sempre as questões? Será que a EAR anula sempre? Então, por isso que um concurso específico para a tua área, para o que você quer fazer, ele é fundamental, tá? Então, aproveita, porque só aqui você vai encontrar esse grau de especificidade em cada uma das disciplinas, tá bom? Ó, 4 mais um, 5. Aí você vai ter que um total, ó. Vamos fazer o seguinte, vamos somar de maneira mais inteligente, ó. Você tem aqui, ó, 7 com 8, final 15, ó. E aí, com mais 5 já dá um vintão logo para ficar legal, tá vendo? Você tem que somar na ordem? Não, você soma no que for mais interessante para você. Aqui, ó, 2 com 8 você já junta logo, ó. 2 com 8, dezão, tá? 6 com 6, 12, com mais 8, 20. Aí, ó, 20 com 10 já deu 30 lá em cima para ficar bonito. Você vai ficar fazendo na ordem que a questão te deu, por quê? Você não tem que fazer na ordem, né? Aqui, ó, 3 com 7, 10. Olha que facilidade, ó. Aí, com 6, 7, 17. Vai umzinho para ficar legal, tá? Aí, ó, 7, 9, 13, 21. E aí, 7 mais 3, 10. Aí, ó, 101.700. Dessa vez a gente divide por 4 de novo. Aí, ó, por 2 sobra 2. Por 5 sobra 1. Por 4 sobra 1 de novo. Por 2 sobra 2. Por 5, e olha lá, bateu, né? Confirmou aqui, ó, o nosso gabarito na letra E. Tá vendo? As duas questões de média no Fuzileiro Naval vieram com erros. E tudo bem. Numa o erro foi na primeira e na outra o erro foi na segunda. Mas tu já percebeu que ele gosta sempre de questão de média, botar dois casos para você avaliar. Então você já vai para a tua prova acreditando que provavelmente isso vai acontecer. Se não acontecer, no mínimo você está preparado para a matéria que vai cair. Tá legal, galera? Então, a gente termina mais essa aula. Um grande abraço, até a próxima. Aqui você conquista. Aqui você vai longe, tá bom? Tamo junto, a gente se vê na próxima aula.